Essa segunda parte, o título da palestra será Há um significado neste texto? Princípios gerais para a interpretação bíblica. É bom estar aqui falando com vocês sobre a Bíblia, sobre a palavra de Deus, tanto nossos irmãos virtuais quanto o pessoal aqui. Quero agradecer a presença de todos mais uma vez, da minha parte, em meu nome. Fizemos em uma semana, juntamos mais de 80 pessoas no grupo. Muito legal estar vendo vocês aqui, muitos amigos. Eu tenho um amigo, pessoal, que ele deve estar assistindo aí, pelo menos eu convidei, ele entrou no grupo. É um amigo ele tem umas atitudes muito curiosas, assim. A gente que gosta de estudar a Bíblia, às vezes tem isso também. Às vezes quer cutucar o outro para puxar algum tipo de discussão teológica, né? Só que esse meu amigo, ele tem umas ideias um pouco, como é que eu vou dizer, estranhas, entre aspas, em comparação à ortodoxia cristã. O que é ortodoxia cristã? Ortodoxia é aquela linha de pensamento correta, por isso orto, que foi mantida desde os pais apostólicos, desde os apóstolos até hoje. É aquela linha que o irmão Ricardo falou que os defensores da fé lutaram para interpretar a Bíblia corretamente, para manter, porque é a linha que sustenta a doutrina. As doutrinas que sustentaram a nossa fé hoje, elas tentaram derrubá-las por vários momentos na história cristã. A ortodoxia foi a linha que Deus manteve. Não é a interpretação correta, é a interpretação apostólica, a interpretação genuinamente que faz jus à Bíblia como palavra de Deus. Então, quando falar de ortodoxia, é isso, é a interpretação correta da Bíblia que vem sendo mantida desde os apóstolos. Voltando para o meu amigo, ele tem, então, essas ideias um pouco estranhas à ortodoxia, à interpretação correta da Bíblia. E ele, às vezes, chega sabendo que as ideias são estranhas e querendo me cutucar, querendo puxar alguma, como fala na linguagem virtual, alguma treta teológica. O interessante é que eu tento discutir com ele, debater, às vezes, e mostrar alguns conceitos, e mostrar que a coisa não é bem assim, talvez ele precisa pensar de uma outra forma. E o resultado que ele sempre chega no final é o seguinte: mano, tentar imitar a voz dele. O negócio é o seguinte, isso é uma questão de interpretação. Interpretação é assim, tá entendendo? Tu tem a tua, eu tenho a minha, o meu pastor tem a dele, eu não concordo com tudo, o outro pastor tem a dele. Cada pessoa tem a sua interpretação. E aí? Temos um problema. Surge um grande problema. Se cada pessoa tem a sua interpretação, há uma interpretação que é mais correta que a outra? Como a gente descobre qual interpretação é mais correta que a outra, se cada um de nós lê o texto de alguma forma? Há uma mais certa? Os teóricos da crítica literária contemporânea vão dizer que não tem como a gente saber qual é que é a mais certa. A gente não tem, como o irmão Ricardo falou, mais acesso ao autor original. A gente não tem como conversar com Paulo e saber, Paulo, o que tu pensou quando tu quis dizer aquilo? O que tu queria? A gente não tem esse acesso pleno à mentalidade do autor. A gente não é um judeu do primeiro século lendo a Bíblia, então a gente não está naquele contexto. A partir dessas verdades, que são verdades, né? É uma realidade, a gente não tem esse acesso. Esses críticos chegam a uma ideia relativista igual desse meu amigo. Nós não temos como saber qual a interpretação mais correta que a outra, então o sentido do texto é aquele que eu, leitor, deduzo dele a partir do meu contato com ele. O sentido surge a partir do contato do leitor com o texto. Aí nós caímos nesse pensamento do meu amigo. Interpretação é assim mesmo, cada um tem a sua, eu fico com a minha e tu fica com a tua.
Vocês já ouviram isso também, né? Tem um outro amigo que diz, heresia assim, cada um tem a sua, fica com a tua e que eu fico com a minha. Porque tem essa visão relativista, que a Bíblia é um livro que a gente pode chegar a ela de qualquer forma, porque não tem uma interpretação correta para a gente buscar. Esse pensamento é problemático. Por no mínimo 3 pontos muito importantes, que são esses conceitos a serem observados. Não se assustem com os títulos dos conceitos, eu vou explicar bem explicadinho. Primeiro, atos e agentes comunicativos. O que é isso? Isso aqui é simples. É o conceito que nos diz o seguinte: os autores bíblicos, aqueles autores que escreveram essa palavra, inspirados por Deus, eles queriam comunicar alguma coisa a alguém. Então o texto é um ato comunicativo do autor inspirado por Deus. Eles eram agentes comunicativos e o texto, nos textos nós vemos os atos comunicativos desse autor. Isso significa o seguinte, se o autor queria comunicar alguma coisa a alguém, eles não escreveram o texto para comunicar qualquer coisa. Logo, há uma mensagem ali no texto que o autor pensou, eu quero que as pessoas saibam dessa mensagem, eu quero que eles leiam e entendam. E aqui nós chegamos no nosso segundo ponto. Intencionalidade do autor e inteligibilidade do texto. O que é isso? Intencionalidade do autor. Ele teve uma intenção ao escrever. Inteligibilidade do texto. Ele queria que essa intenção fosse compreendida. Eu vou escrever para as pessoas me entenderem. Então não tem como o irmão Ricardo falar um significado oculto, místico, gnóstico, que só alguém muito de outro mundo vai conseguir. Não, eles escreveram, Paulo escreveu para a igreja de Corinto, porque eles queriam que os crentes lessem as escrituras e entendessem a mensagem. Paulo escreveu a Filemão porque queria que Filemão lesse, entendi. Lucas escreveu o seu evangelho para o excelentíssimo Teófilo, livro de Atos, certo? Porque ele queria que o Teófilo lesse e entendesse. Logo, há sim um significado nesse texto. Não é a minha interpretação contra a tua e ninguém sabe qual a certa. Isso nos faz chegar ao terceiro ponto, que é uma atitude nossa, uma responsabilidade ética do leitor para com o ato comunicativo do autor. O que quer dizer isso? Se Deus inspirou alguém para escrever uma mensagem e ele queria que essa mensagem fosse entendida, eu não posso dizer que essa mensagem significa qualquer outra coisa a não ser a que Deus revelou. A não ser a que Deus queria que nós soubéssemos através daquele texto. Isso responde à pergunta daquele irmão que perguntou antes. Então a gente não pode alegorizar nada e tal, como é que é? A palavra de Deus é a palavra de Deus enquanto ela diz o que Deus queria que fosse dito. Aí reside a autoridade do texto bíblico. A Bíblia só tem autoridade quando a gente expô-la como palavra de Deus com o sentido que Deus quer que ela tenha. Amém? Quando nós compreendemos essas realidades, irmãos, a gente passa a enxergar as coisas de uma maneira que nos transforma. A gente adquire um temor para ler a Bíblia. E para quem prega, para quem ensina, tem um temor para a gente explicar. A gente não pode impor a nossa ideia para essa carta de intenções de Deus. A Bíblia é uma carta de intenções de Deus. Ele revelou porque queria comunicar algo. E é esse algo, e é esse sentido, esse significado que temos que buscar. Orando, buscando na ação do Espírito Santo nas nossas mentes. E buscando no texto, cavocando no texto, procurando o significado do autor, o significado revelado por Deus. Para só assim lermos
e ensinarmos a Bíblia como palavra autoritativa de Deus. Amém? Vamos adiante, eu vou pular algumas partes aqui, porque começamos atrasado, né? Vamos para a segunda parte já. Princípios gerais para a interpretação bíblica. Primeiro princípio que eu gostaria de destacar para vocês que estão aí assistindo na live e para os meus amigos e irmãos, que tem alguns quase dormindo. O meu querido eu não vou nem falar, porque toda vez que eu prego ele dorme. E eu estou acostumado, cada vez que eu prego, irmão, tem no mínimo 2 pessoas que dormem. Eu já estou acostumado. Às vezes eu mexo um pouco os braços e faço umas caretas meio esquisitas. Não é porque eu sou meio fora da casinha, é porque eu quero às vezes chamar a atenção de você aqui. Tá? É meio histriônico, é meio exagerado às vezes para chamar a atenção. Mas vamos tentar ver então, eu vou tentar ser não muito prolixo. Alguns princípios que a gente precisa atentar para ler a Bíblia e entender esse sentido que Deus quer nos revelar. O primeiro seria esse: a atitude inicial que nós temos diante do texto. Tem uma coisa muito comum, irmãos, de quem começa a estudar a Bíblia, começa a estudar a interpretação bíblica, começa a entender as regras, os princípios, começa a ver o Orígenes lá fazendo um monte de interpretação estranha, que é, às vezes, querer entender o texto, se achegar ao texto como se fosse uma simples obra literária, como se fosse algo sem vida, que a gente tivesse que dissecar como algo morto ali para procurar entender melhor. Esse é o modo que os críticos liberais, que os intérpretes que não têm fé mais na Bíblia fazem para interpretar a Bíblia. O nosso modo de interpretar a Bíblia, a nossa atitude diante dela como cristãos deve ser diferente. Nós temos que nos achegar à Bíblia sabendo que tem uma pérola ou muitas pérolas maravilhosas naquele texto. E a gente vai dedicar tempo, e vai dedicar estudo, e vai dedicar oração e afinco e labor teológico em cima do texto para descobrir essas pérolas que o Senhor nos deixou ali para nos revelar, para nos edificar. Porque é só assim que seremos edificados com a real palavra de Deus e com a real intenção de Deus para conosco. Isso significa que nós temos que ler observando os detalhes, com olhos abertos, com aquela boa curiosidade de um espectador, de um curioso que chega diante do texto procurando surpresas. Eu quero deixar esse texto me surpreender. Eu quero deixar esse texto falar comigo. Cada argumento, cada intenção autoral, cada princípio vai me mover a pesquisar, a buscar. Às vezes quando eu pensar, não, já posso deixar do texto que eu entendi já. Não, vamos procurar um pouquinho mais. Vamos cavocar um pouquinho mais no texto, que o Senhor pode nos revelar coisas preciosas, através do sentido do texto. Não de qualquer outro sentido que eu possa dar. Mas o Espírito Santo, como falou o irmão Ricardo, ele tem essa atuação móvel de utilizar um texto que tem um significado para o autor, mas de aplicar na igreja de formas diferentes. E quanto mais eu fico no texto, mais eu entendo esse significado e aplico de diversas formas. E edifico a igreja de diversas formas. Porque o Espírito se move através do significado do texto. Vamos para o segundo ponto. O segundo é importantíssimo. Se você tiver que decorar um dos 5 que eu falar, decora esse aqui. Contexto literário. Os textos bíblicos não foram escritos, irmãos, de um modo isolado. O autor bíblico não pensou um dia num versículo e falou, vou deixar esse aqui engavetado, daqui um dia eu vou escrever um livro. Daí lembrou de outro, vou engavetar esse aqui também. Daí no final juntou, já tem um monte de versículo, vamos juntar. Não, a gente nem tinha capítulos e versículos na divisão que nós temos na Bíblia hoje. Os textos foram escritos como uma unidade. As epístolas foram escritas com um propósito. Não foram escritas isoladas. Por isso que precisamos do contexto. 3 contextos
3 níveis de contexto que cada um de nós precisa decorar. Isso aqui é para decorar, para quando for ler a Bíblia procurando significado. Primeiro, irmão Gilmar, o contexto imediato. Contexto imediato é a perícope. O que é perícope? Perícope é o nome técnico que a gente chama de um texto que tem uma unidade de sentido completa, uma unidade de sentido coerente. Você pega um versículo lá do Bom Samaritano, né? Uma parte da história. É um versículo. A perícope é toda a história, começo, meio e fim. É o que tem um sentido completo e coerente, ok? Esse é o primeiro lugar onde nós vamos buscar o sentido do nosso versículo, do nosso texto, o contexto imediato. Isso nos ajuda a não cometer erros básicos de interpretação. Quantos têm sua Bíblia aí? Amém? Vamos abrir comigo para você ver uma frase que você conhece e que talvez você não saiba que é bíblica. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de Ofir. Eita glória! O irmão Júnior ali já levantou a mãozinha, não. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de Ofir. Todo mundo já ouviu essa música. Essa frase é bíblica. Isso é uma profecia do profeta Isaías. Leia comigo, Isaías 13 e 12. Os irmãos da live aí, estão com a Bíblia na mão? Isaías 13 e 12. Vamos descobrir onde é que está a famosa frase do maravilhoso hino. Acharam, irmãos? Vamos ler então. Farei que um homem seja mais precioso do que o ouro puro e mais raro do que o ouro fino de Ofir. Eita glória, que bênção. Que maravilha essa promessa. Daí o irmão já diz, recebo. Vou escrever um hino aqui, calma aí. Vamos ler o nosso contexto imediato de toda a perícope para ver o que esse texto significa na mente do autor. Comece no versículo 9. Eis que vem o dia do Senhor, dia cruel, com ira e ardente furor, para converter a terra em assolação e dela destruir os pecadores. Porque as estrelas e constelações do céu não darão a luz, o sol logo ao nascer se escurecerá, a lua não fará resplandecer sua luz. Castigarei o mundo por causa de sua maldade e os perversos por causa de sua iniquidade. Farei cessar a arrogância dos atrevidos. Deus está brabo, hein? E abaterei a soberba dos violentos. E agora? Farei que os homens sejam mais preciosos, mais escassos, diz outra tradução, do que o ouro puro, mais raros, mais difíceis de se encontrar do que o ouro de Ofir. Portanto, farei estremecer os céus e as terras. E daí segue a profecia de juízo. Não está falando que ele vai fazer você precioso, aquele ouro maravilhoso, purinho, que você diz, ele aqui, maravilha, isso aí. Rapaz, isso aí, essa pessoa aí, se Deus não escolhesse para ser salvo, Deus ia estar errado, porque a pessoa é uma raridade mesmo. Não, o precioso mais raro aqui quer dizer escasso. É tão raro que é difícil de encontrar, porque eu vou matar todo mundo. O dia do Senhor vai chegar com assolação. Veja como uma leitura do contexto imediato ali. Só você ter o trabalho de ler um versículo antes, você já não comete alguns erros. Tem uma frase que vocês também conhecem, que eu conheço muito bem. Um hino que os mais antigos conhecem. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Todas as coisas vos serão acrescentadas. Todo mundo conhece aí? Ou não conhece? Então, vamos botar no grupo aqui, pastor. Não coloca, porque esse hino tem um problema. Esse hino ensinou uma teologia errada para a gente por muitos anos. A gente se acostumou muito por causa desse hino a pensar que o versículo é buscar primeiro o reino de Deus e todas as coisas vos serão acrescentadas. Daí o irmãozinho está lá querendo trabalhar, querendo ganhar dinheiro. Não. Busca o Senhor, Deus vai te dar a riqueza, Deus vai te dar tudo. O outro irmãozinho está querendo buscar uma esposa. Não, rapaz, não pense em namorar. Busca o reino de Deus que tudo vai ser acrescentado.
Daí quando nós vamos para o texto, tem um detalhezinho que não entrou na música. Abra comigo em Mateus 6, 31 a 33. Mateus 6, 31 a 33. Estou vendo a live aqui, tem uma galera rindo. Aqui, deve ser da minha cara aqui. Não, é o irmão Franco, aquele que não gostou das alegorias. Tá bom, pelo menos não é da gente. Mateus 6, 31 a 33. Todo mundo achou? Olha só. Portanto, não vos inquieteis dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas essas coisas. Pois vosso Pai Celeste sabe que necessitai de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça. E todas essas coisas vos serão acrescentadas. Veja, são essas coisas. Que coisas? A necessidade que você vai ter de não passar fome, a necessidade de ter uma roupa para vestir e de ter uma aguinha para beber, para não morrer de sede. Embora alguns mártires, como o irmão falou, morreram disso, como um caso exclusivo que Deus honrou, porque isso é uma honra, morrer pela causa de Cristo, como Paulo já nos ensinou. Mas um simples detalhe, e a leitura no contexto já nos salva de muitos erros. Vamos para o próximo nível de contexto. Então, primeiro é o contexto imediato, certo? Imediato. Segundo nível de contexto é o contexto próximo, o contexto do livro todo. Olha só, nós precisamos entender os textos de acordo com a relação que eles têm com o propósito total do livro. Especialmente epístolas, Atos dos Apóstolos também tem uma narrativa interessante, Apocalipse, Gênesis também, os primeiros capítulos, a gente tem que ler dentro de um contexto maior, para ver como que esse texto se encaixa nesse todo que é o livro bíblico. O texto não foi colocado solto, o autor tinha um propósito, como já falamos. Vamos ver um exemplo? Judas 20 a 23. Só tem um capítulo, então você vai direto lá para o versículo 20 a 23. Vamos ver se a irmãzinha sabe onde é que é Judas. Aí, ó, já foi para o finalzinho. Judas 20 a 23. Cadê o pessoal da live aí? Está acordado? Que tem uns irmãos... Já acordaram. Estamos lendo Judas 20 a 23, falando do segundo nível de contexto. Contexto próximo, que é o contexto do livro. Vamos ler. Vós, porém, amados, edificando-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo, guardai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo, para a vida eterna. E compadecei-vos de alguns que estão na dúvida, salvai-os, arrebatando-os do fogo. Quanto a outros, sede também compassivos em temor, detestando até a roupa contaminada pela carne. Olha só, um pregador tópico e não expositivo, que vai pregar a partir desse texto aqui, ele pode retirar qualquer verdade ali do texto para aplicar. Por exemplo, ele pode falar sobre orar no Espírito. Então, a gente tem que orar no Espírito. Aí pega um texto lá de Paulo que fala sobre oração, pega outro texto lá de Provérbios, sei lá, de Salmos, e daí ele vai falando sobre orar no Espírito. E é um ensino precioso, e é bíblico, e glórias a Deus por esse ensino. Ou ele pode pegar também ali, ó, sede compassivos em temor, essa compassividade de uns com os outros, e aplicar isso. Só que agora, quando nós lemos esse texto no contexto do livro todo, nós descobrimos por que ele está ali. E quando nós descobrimos por que um texto está no livro, a gente descobre por que ele foi escrito e o que ele pode remediar.
É como a gente entender a bula. Eu sei para que remédio serve esse texto agora. Para que esse autor, Judas, escreveu esse texto? Para remediar qual problema? A gente só vai entender se ler o livro todo. Não vou ler com você, mas nós descobrimos que o que Judas queria, ao longo de toda a epístola, era combater as influências dos falsos mestres, que estavam se infiltrando no seio da igreja e propagando falsos ensinos para os irmãos. Então, olha só, agora nós chegamos a um uso para esse texto, que é o uso que ele foi inspirado por Deus para Judas. Quer combater falso ensino? Quer combater falso mestre? Tem um remédio aqui, ó. Eu já sei para onde ir. Judas 20 a 23. Daí cada ponto daquele a gente vai ver como que isso dentro da igreja combate falso ensino. Agora a gente está aplicando o texto no seu potencial máximo de edificação para a igreja, porque a gente pegou o propósito do livro, a gente entendeu por que ele está ali. Isso a gente pode ver com outras coisas também, com outros textos, não necessariamente com o contexto do livro, mas também com contextos um pouco maiores. Você tem um problema, por exemplo, de casamento, sexualidade no casamento. Você já sabe, tem uma perícope lá que fala, 1 Coríntios 7. Você já sabe onde está o remédio, porque você leu no contexto. Você tem lá, estamos com um problema de divisão na igreja. Filipenses 2. Paulo está lá falando. Você leu no contexto, você sabe para que está ali, então sabe onde remediar a igreja. Temos um problema agora, o pessoal da música e os pregadores. Nós temos pregadores que cobram cachê, músicos e cantores que cobram e impõem um preço para poder estar lá tocando e pregando. Você vai dizer, para esses caras nós temos muitos textos. Mas tem, por exemplo, 1 Coríntios 9, que Paulo vai falar que mesmo ele tendo direito de exigir alguma coisa, ele não exigia, porque quem exige coloca uma barreira para o evangelho, está colocando limites para o evangelho. Nós temos Mateus 6, 24 a 34, que vai rebater a questão que vai surgir para essas pessoas que vai dizer, não, mas se eu não colocar, como é que eu vou viver? Daí Jesus vai falar no Sermão do Monte, com essas coisas se preocupam os incrédulos, o Pai cuida até dos passarinhos, cuida das aves do céu, cuida dos lírios dos campos. Nós, entendendo os textos dentro do seu propósito e da sua perícope e do conteúdo contextual, a gente tem remédio para todos os problemas da igreja. Nós só precisamos atentar para o contexto. Amém, irmãos? Vamos para o último nível de contexto. Contexto geral. A Bíblia toda. Esse aqui é o mais difícil de se ler. Porque você precisa ter uma visão geral do que é a revelação divina através da sua palavra. Quando nós entendemos o significado de um texto ou de uma passagem, através dessa macro história, dessa grande história que está sendo contada na Bíblia toda, a gente chega a um significado, a um sentido mais pleno desse texto. Eu vou contar uma historinha para vocês aqui, que vocês vão entender os problemas de não ter essa leitura totalizante, que compara escritura com a escritura, texto com a Bíblia. Eu tenho uma amiga que há uns anos atrás nós entramos numa pequena conversa teológica, dá para chamar de um pequeno debate teológico, porque eu vi que ela estava começando a desenvolver uma mentalidade um pouco estranha quanto aos dons espirituais. Ela estava lendo os evangelhos através de ensinos que ela tinha recebido de algumas pessoas, de alguns movimentos aqui no Brasil, e entendendo os dons espirituais a partir de uma leitura de Cristo, das promessas de Cristo, que era diferente do que Paulo revela, inspirado por Deus, acerca dos dons espirituais. Daí eu falei para ela, veja minha amiga, você está falando umas coisas aqui que não está no texto. Jesus não quis dizer isso.
Então, não, Jesus disse por causa de tal coisa, começou a fazer uma lógica e produzir inferências e talvez até alegorias. Eu falei, não, mas quer ver como tu resolve esse problema? Para saber se Jesus disse ou não disse isso, se é isso que ele quis dizer ou se tu está entendendo errado, vamos ver o que o resto da Bíblia fala. Vamos ver o que Paulo fala acerca dos dons espirituais. Daí ela me deu uma resposta surpreendente. Entre Paulo e Jesus, eu deixo Paulo e fico com Jesus. Eita glória, é santa demais, essa irmã. Mas é o problema de quem lê a Bíblia, não entendendo que cada livro, cada inspiração para escrever é revelação divina, é a escritura sagrada. Ela acabou criando um livro mais sagrado do que o outro. Então o Evangelho, segundo eu entendo, ele é mais sagrado do que todas as epístolas de Paulo. Então quando Paulo concorda com o Evangelho que eu entendo, eu digo que Paulo é de Deus. Quando Paulo não concorda, eu digo que ele está meio biruta, que nem tem um herege brasileiro aí, muito famoso, barbudão, que você deve conhecer, que fala. É o problema do cânon dentro do cânon. Tem uma escritura sagrada dentro das escrituras sagradas, que é mais sagrada do que a própria Bíblia num todo. Está errado. A escritura é toda sagrada, toda inspirada por Deus, toda inerrante e infalível. E toda ela é autoritativa para nossas vidas. Segundo problema da falta dessa leitura contextual dos textos na Bíblia como um todo, é o que nós temos a partir de um contexto chamado, cadê? Aqui, a revelação progressiva. Não está ali, né? Não precisa. Revelação progressiva de uma maneira bem simples. É o seguinte, Deus revelou a sua verdade. Deus foi desvelando os seus mistérios progressivamente nas Escrituras. O que se sabe ao ler Gênesis não é a mesma coisa que se sabe depois de ler os evangelhos junto. Quando você lê, como o irmão Ricardo falou, a profecia para aquele rei lá de Isaías, você vai enxergar Ezequias, se você fosse o judeu daquela época, se você estivesse interpretando com o olhar do Antigo Testamento. Mas a gente, lendo a Bíblia como um todo, através da revelação progressiva, a gente entende que tinha um nível superior ali de revelação, era de Jesus. Era uma profecia messiânica. Então, a regra é básica, o Novo Testamento é o filtro para a gente entender o Antigo. O Novo Testamento, ele nos esclarece o Antigo. E os textos mais claros esclarecem os textos mais difíceis e obscuros. Tem uma coisa que eu não estou entendendo aqui, tem um outro texto que está falando do mesmo assunto, que é mais claro, então eu vou submeter esse ao mais claro, porque a Bíblia é uma unidade, ela não se contradiz. E através do significado mais claro eu consigo entender o que estava obscuro lá atrás. Por isso que precisamos atender para essa leitura contextual da Bíblia. Primeiro, contexto imediato. Segundo, contexto próximo. Terceiro, contexto geral. A Bíblia toda. Vamos correr. Gilmar, pode passar. Não vou me pegar muito nesse. O irmão Ricardo já falou um pouco sobre isso. Contexto histórico-cultural. Isso aqui também é importante. Porque a Bíblia foi escrita em um tempo e uma cultura diferente do nosso. Então, para descobrirmos o que um autor queria significar naquele tempo, dentro daquela cultura, a gente precisa entender o contexto no qual aquele autor escreveu, para compreender os seus propósitos. Como compreender o conhecido texto de Salmos 23:5, unges a minha cabeça com óleo, meu cálice transborda. O que é essa unção e o cálice transbordando? A gente consegue entender se a gente for ver o contexto histórico-cultural, que era da honra, do tipo de honra que se dava para um convidado de um banquete.
Como entender, então, a suposta apologia que Paulo faz ao celibato em 1 Coríntios 7, 27. Então, Deus está falando que não é bom que o homem seja só, e Paulo está falando, não, é melhor que fique só. Paulo está em contradição. Não, vamos entender o contexto histórico-cultural, o que estava acontecendo naquela época, que dentro daquele contexto, Paulo falou que era melhor que ficasse solteiro. Como entender o polêmico texto de 1 Coríntios 11, que fala toda a questão dos usos e costumes, dos cabelos, do sinal de autoridade? Temos que ir para o contexto histórico-cultural. Indo para o contexto histórico-cultural de qualquer um desses textos, a gente consegue extrair o princípio. O princípio que o autor queria revelar é esse. Então eu extraio o princípio, trago para o meu mundo, para a minha realidade, e agora eu vou aplicar dentro da minha realidade. O princípio, porque o princípio é imutável. As culturas são móveis, mas o princípio bíblico revelado ao autor, que ele aplicou naquela cultura, o princípio é imutável. E é esse princípio que nós temos que perseguir. Esse princípio que nós temos que procurar no texto. Vamos adiante. Estamos quase terminando, irmãos. Mais um ponto para a gente atentar, de princípio geral, para entender melhor a Bíblia. Estrutura pessoal de pensamento estratificada. Eu nem entendi direito isso aqui, deixa eu ler de novo. O que é isso? Estrutura pessoal de pensamento estratificado. Isso foi um título, um nome que eu dei para aquele, entre aspas, vício pessoal que a gente tem ao ler a Bíblia. Aquela estrutura de pensamento, aquele tipo de pensamento habitual, aquele modo de pensar que é nosso, que já é viciado, que já é estratificado, que é o nosso jeito... qual é o termo aqui? Estagnado de ler a Bíblia. Muitas vezes nós nos achegamos ao texto a partir dessa estrutura já estratificada. Daí a gente entende o que a gente quer entender. A gente lê lá o que a gente é, o que a gente pensa, o que a sociedade nos dita. Então não é o texto que está falando, é eu que estou me impondo a minha estrutura de pensamento para achar um significado ao texto. Isso é um problemão. Isso é um problemão. Quer ver um exemplo? Gosto de exemplos objetivos para esse tipo de coisa mais teórica. Guilherme, tu já ouviu essa frase, meu primo? Quem vê Deus honrando alguém não sabe o quanto esse alguém já honrou a Deus, certo? Quem nunca ouviu aqui? Todo mundo já ouviu isso aqui, né? E tem níveis de verdade sobre a questão de Deus honrar em determinada questão. Tem níveis de verdade na questão de nós devemos honrar a Deus, ok? Mas a gente sabe muito bem, se formos honestos, que esse tipo de frase, quem vê Deus honrando alguém, é porque não sabe o quanto essa pessoa já honrou a Deus antes. Ela, no fundo, tem uma outra mensagem por trás. Veja, há um ideal. O ideal é o ser honrado. Há uma posição admirável, a posição de honra. E há um meio para se chegar a essa posição de honra. Eu honrar a Deus. Então, quando Deus vê que eu sou um cara bacana, que estou fazendo boas obras, estou honrando a Deus, diferente daquele publicano miserável lá, pecador, Deus vai retribuir, porque eu o honrei. Eu tenho um mérito agora. Daí Deus me honra. É o que dizem, tá? Eu não acredito nisso. A honra de Deus, como grande alvo que essas pessoas querem, é fruto de uma retribuição que Deus dá a nossas supostas obras e nossos méritos. Isso é um fruto de uma leitura bíblica viciada em pessoas que impõem ao texto essa estrutura de pensamento estratificado. Só para desconstruir isso, porque eu acho importante a gente desconstruir esse pensamento, tá, irmãos? Tem dois vícios aqui nessa teologia, nessa leitura. Talvez tenha mais, mas eu vou falar de dois aqui. Primeiro, é uma teologia antiga, atrasada, desatualizada. É uma teologia retribuicionista. É aquela teologia farisaica, que os caras entendiam mesmo que quanto mais eu fazer, mais Deus vai fazer por mim. É a teologia lá dos amigos do Jó,
que fico tentando entender por que está acontecendo isso na vida do Jó. Não, alguma coisa aconteceu, porque quem faz, recebe. É uma teologia retribuicionista, atrasada, desatualizada. As bênçãos de Deus funcionam como um sistema de troca, né, de retribuição. Segundo vício, o primeiro é a teologia retribuicionista, o segundo, ele é um pouquinho mais filosófico, sociológico, mas eu vou tentar explicar de uma maneira bem simples. Tem um termo na filosofia, na sociologia, que chamam de Zeitgeist. O que é o Zeitgeist? É o pensamento vigente da época. É o jeito que as pessoas pensam sobre as coisas. É a forma como a cultura de cada época entende a realidade. É o que se chama de o espírito da época. Qual é o pensamento predominante agora sobre determinado assunto? A nossa época tem pensamento politicamente correto, ela tem as suas opiniões, que é da época que você diz, no tempo dos meus pais a sociedade não pensava assim. É o Zeitgeist que mudou, o espírito da época mudou. Pode ser, a moda do pensamento da época, exato. É o jeito que, o pensamento modinha, usando o termo que a irmã usou. O jeito como a sociedade interpreta a realidade. E qual é o Zeitgeist da nossa época? É justamente isso, é o individualismo, é a busca pelo poder, é a busca pelo ser, o eu está no centro, os coaches tomaram conta do mundo, da igreja inclusive. E veja bem, quando você diz, mas ele está pregando a Bíblia. Coach que prega mensagem coach humanista. A Bíblia, ele está usando a Bíblia, mas não como palavra de Deus. A palavra de Deus é só quando diz o que a Bíblia, o que Deus quis dizer na Bíblia, através da revelação ao seu autor, ok? Então, essa época, esse espírito individualista do eu no centro, é o segundo ponto que influencia o vício dessa leitura. O cara diz que Deus retribuiu ele e botou no lugar de honra, porque ele o honrou a Deus, porque ele pensa como a época pensa agora, que o lance é ser honrado mesmo, é ser o cara porque o mundo gira em torno de mim. É porque ele pensa que só assim ele vai ter algum valor como pessoa, ele vai conseguir um significado para a sua existência. E é porque ele pensa na antiga teologia retribuicionista. Pensamento estratificado, se chegando ao texto. Como é que resolvemos isso, irmãos? Primeiro vício, corrigimos a partir da atualização teológica. Atualiza o cara, que os fariseus estão por fora, eles não entenderam ainda. Atualiza que a teologia dos amigos de Jó era furada. Manda ele ler a revelação da graça no Novo Testamento, que ele vai entender que esse buscar honra através de uma retribuição de Deus ao seu ser bom menino, não existe. Mas pela graça de Deus sou o que sou, diz Paulo, e a sua graça para comigo não foi ineficaz. De fato eu trabalhei muito mais do que todos eles, os apóstolos, todavia não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Por quê? Filipenses 2:15, 2:13, complementa. Porque Deus é o que opera em nós, tanto o querer, quanto o efetuar, segundo a sua boa vontade. Esses dois textos, irmãos, com contexto ou sem contexto, já destrói qualquer mensagenzinha triunfalista, fajuta, que quer pregar retribuicionismo na igreja a partir de obras. Vamos para o último ponto, gênero literário. Vou conseguir concluir com menos de uma hora, vai dar 50 minutos. Um pouquinho menos, talvez. Os irmãos estão acordados ali ainda, hein? 25 pessoas estão com a gente ainda. Depois queremos ouvir o feedback dos irmãos. Gênero literário, pessoal, para encerrar, bem curtinho. Deus falou ao seu povo através de várias formas literárias. A Bíblia contém poesia, contém narrativa histórica, contém provérbios, contém parábolas, contém literatura apocalíptica. Eu vinha conversando com a nossa irmã ajudante ali, irmã Esther, no caminho,
E ela dizendo, na Bíblia eu gosto mais das narrativas históricas. Eu dizendo para ela, eu gosto das epístolas de Paulo. E a gente tem atitudes diferentes, e emoções diferentes, e expectativas diferentes, e leituras diferentes, de acordo com a narrativa histórica. Desculpa, de acordo com o gênero literário. Dependendo do gênero, a gente lê de alguma forma. Você não lê prosa da mesma forma que você lê poesia. Certo? Da mesma forma, os autores que escreveram nos diversos gêneros, você não escreve um provérbio com a mesma mentalidade, com a mesma forma que você escreve uma carta ou uma história. Você não escreve um salmo, um louvor a Deus, da mesma forma que você conta os Atos dos Apóstolos. Por isso, nós temos que atentar para uma coisa importante. Temos que estudar a interpretação bíblica dentro de cada gênero literário. Vamos estudar a interpretação dentro dos evangelhos? Vamos ver quais princípios a gente pode aplicar ali. Vamos estudar na literatura apocalíptica. Vamos estudar nas narrativas do Antigo Testamento. Vamos ver como podemos interpretar melhor as epístolas. Os gêneros literários têm suas peculiaridades e nós precisamos atentar para isso, para interpretar. E esse será o nosso passo a passo daqui para diante, se vocês continuarem com a gente aqui, irmãos. E os irmãos da internet também. Nós queremos uma vez por mês trazer a cada mês um gênero literário diferente, para estar entendendo como aplicar as Escrituras Sagradas de uma maneira mais eficiente, mais eficaz e mais edificante na nossa vida e na vida dos nossos irmãos. Amém?